Fala pessoal, aqui quem fala é Hugo do canal Vivendo Fora e hoje venho compartilhar com vocês uma situação nada agradável que ocorreu com a gente no final do ano passado, mais precisamente entre os dias 30 e 31 de dezembro. Infelizmente não foi possível a minha mãe embarcar de volta para o Brasil. Como vocês sabem, a minha mãe estava passando aqui um período de férias e o embarque dela deveria ter ocorrido no dia 30, mas infelizmente isso não aconteceu. Então vou compartilhar com vocês aqui todos os detalhes para que sirva de lição também para vocês. Então vamos lá, como vocês sabem, eu compartilhei isso em outros vídeos, minha mãe e meu sobrinho estavam aqui em Castelo Branco, Portugal, passando férias. E chegou, infelizmente, o dia do retorno deles, que seria dia 30. Na vinda do Brasil até Portugal, o teste Covid, que era necessário, tinha uma validade de 48 horas, o teste antígeno. Então, para retornar de Portugal para o Brasil, eu no automático pensei que eram as mesmas 24 horas. Até olhei uma portaria que foi divulgada no dia 28 de dezembro e não notei a diferença que mudou, que era de 48 horas, em vez de ser 48 horas, era apenas 24 horas de validade o teste. Bom, não tinha percebido isso e realizamos o teste no dia 29, por volta das 10 da manhã. E o voo dela era dia 30, meio-dia, ou seja, 26 horas de validade, ou seja, do tempo entre o teste e o embarque. E o voo. Então não seria 24 horas, seriam 2 horas a mais. E eu não tinha percebido isso. Saímos aqui no dia 30, bem cedo, já por precaução, fomos até o aeroporto. Chegando no embarque, o funcionário da TAP me disse, olha, esse teste aqui não vale, sua mãe não vai embarcar. E eu perguntei, nossa, por quê? Você só tem 24 horas de validade. Automaticamente eu fui buscar para ver a informação legal, né, no site da Anvisa, enfim, consulado, e realmente eu falhei porque eu não percebi essa mudança de 48 para 24 horas. Até aí, tudo bem. E eu perguntei para ele, olha, tem onde eu fazer o exame aqui? Porque eu faço o exame e ela também já embarca. O exame geralmente não demora. E ele me informou, disse, aqui no final do corredor você tem como fazer esse exame. A forma como ele me explicou isso, me tratou, enfim, não foi bem assim. É porque eu não quero entrar tanto em detalhes, usar certos termos aqui, mas o estresse, digamos, já começou daí. Ele me tratou, mencionou algumas palavrinhas que, infelizmente, já começou um pouco um clima tenso, né? Entre a forma que ele trata um cliente. Bom, então nos deslocamos até o local do exame. Lá tinha uma placa dizendo que só era permitido com o agendamento. Eu chamei uma funcionária, dei boa tarde para ela, já não me respondeu boa tarde, nem para minha cara olhou. E depois da segunda tentativa, que eu perguntei, olha, desculpe, a senhora pode me tirar uma dúvida, por favor? Foi que ela olhou para minha cara, contou sem falar nada, como se eu fosse ali um poste, uma parede, enfim. E eu perguntei, eu vi que tem uma placa aqui só com exame, só com agendamento. Mas existe uma forma de fazer sem um agendamento? Existe alguma flexibilidade, alguma exceção? E ela, de uma maneira super grosseira, já foi logo dizendo que ela não tem culpa de nada, ela não tem nada a ver com a minha história, se eu preciso fazer o exame ou se eu não preciso. Já foi logo bem ríspida nesse sentido, completamente desnecessária, mas enfim. E falou que se não tivesse ninguém na fila, eu poderia ser atendido. Eu agradeci, ok, muito obrigado, e vou ficar aguardando aqui. Aguardei um tempo e depois questionei novamente, porque teve um momento que só tinha uma pessoa na fila. E eu disse, já posso vir aqui para depois desse senhor, porque depois dele já não tem mais ninguém. E aí já foi para uma outra funcionária, e ela super grossa, falou, não pode, vocês têm que aprender a respeitar as regras. E assim, começou a falar um cara de grosseria lá, completamente desnecessário. Eu só perguntei se depois do senhor já poderia ser atendido. E ela deu um maior escândalo, me tratou super grossa. Mas enfim, continuei no cantinho. Isso já foi passando 20, 30 minutos e tal. No total, depois de uns 40, 50 minutos, finalmente não tinha ninguém na fila mais. E eu disse, agora eu consigo fazer o exame. E daí veio uma pessoa, que pelo que eu entendi era supervisor, coordenador, enfim, sei que era tipo um líder lá deles. E eu perguntei para ele, disse, desculpe, as pessoas aqui me informaram, seus colegas, que quando não tivesse ninguém na fila, eu poderia fazer o exame, mesmo sem agendamento. Eu posso já me deslocar aqui entre aspas, para a fila, já que não tem ninguém? E o cara foi completamente arrogante.
muito grosso, me tratou da maneira super desnecessária. Minha mãe começou, é uma idosa, mais de 70 anos, começou a ficar assim super nervosa, tomar remédio de pressão, começou a se tremer toda. E eu disse, calma, eu só perguntei ao senhor porque a sua colega disse que eu podia ficar aqui. Então eu só estou querendo confirmar se eu realmente posso aguardar. E ele, do nada, disse, olha, tem outra pessoa que também falou comigo antes e eu preciso esperar essa pessoa chegar. Eu disse, mas, desculpe, como ela não está aqui, será que eu já não posso ser atendido? E eu dei uma olhada assim e vi que não tinha ninguém para ser atendido lá dentro. Ninguém estava trabalhando, eles estavam batendo papo, estavam conversando, ou seja, pura má vontade. Porque, poxa, se ela disse que era possível dessa forma, pô, custava nada o cara atender. Que eu não estou descumprindo regra, eu apenas estava seguindo algo que a funcionária da TAP me disse. Mas enfim, ele falou que não, que tinha que aguardar essa pessoa chegar. Enquanto essa pessoa não chegasse, eles não iam me atender. Porque essa pessoa tinha falado primeiro com eles, mas não estava lá. Ou seja, falou e foi embora, provavelmente. Isso depois de quase 20 minutos, sem ninguém na fila, há uns 10 mais ou menos, sem ninguém na fila, ele continuou sem querer me atender. E daí eu desisti, eu disse, olha, o senhor não vai me atender, é isso? Ele disse, não. E, enfim, falou mais uma besteira lá. E eu disse, tá bom, ok, obrigado. Podia ter me dito isso antes, há 1 hora atrás, já que eu tenho um horário do voo daqui a pouco, que minha vida eu tinha resolvido com outra forma e não precisava estar aqui levando o grito do senhor de maneira desnecessária. E saí. Tem um outro local lá que faz o teste também. E a gente se dirigiu até esse outro local, completamente diferente desses funcionários lá da TAP. As pessoas nos trataram super bem. Mas, infelizmente, o exame deles demora para sair o resultado 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Mesmo assim, nós aceitamos fazer, paguei, deu mais ou menos 50 euros para fazer os 2 exames, minha mãe e meu sobrinho. E enquanto eles estavam lá preenchendo papelado, fazendo o exame, eu corri, fui na TAP novamente, lá no check-in, e fui falar com as pessoas, olha, explicar, né, atualizar a situação. Minha mãe e meu sobrinho estão fazendo já o exame, e a gente vai receber o resultado por e-mail. E eu queria saber se tem alguma coisa que a gente possa fazer para adiantar, se existe alguma coisa ou não. Só queria saber. E mais uma porrada que eu levei. O cara me tratou super grosso. Disse, sua mãe tem ou não tem todos os documentos? Foi bem assim. Eu disse, ela tem, só tá faltando o Covid. Como eu tô explicando para o senhor, vai sair daqui a 40 minutos. Olha, não me faça perder o tempo. Se ela não tem todos os documentos, não me faça. Licença que eu vou atender o próximo cliente. De uma maneira estúpida, arrogante, super grossa. E eu disse, olha, por favor, chame o seu supervisor, o seu gerente, alguém acima de você aqui dentro, porque eu não vou tratar nada com o senhor, não. O senhor é muito ignorante, mal educado, e eu não quero tratar nada com o senhor. Por favor, chame alguém superior ao senhor. E aí ele chama o supervisor, o gerente, sei lá o que era. O cara vem. Eu explico mais uma vez a história. E o cara disse, olha, posso fazer nada, sua mãe já perdeu o voo, porque a gente não tem o que fazer. Ok. Pelo menos dessa vez ele foi bem claro, não me tratou com grosseria, foi direto, mas ok, não me desrespeitou e falou que não dava mais para embarcar e que ele não pode fazer nada, né? Então já tinha feito o exame, então eu fui agora tentar remarcar a passagem, já que faltava ainda 1 hora, 1 hora e 20 para o embarque e nada podia ser feito. Ok, regras são regras, não posso fazer nada. O que eu estou questionando sempre é a forma como eles tratam a gente, a forma completamente antiprofissional que eles lidam com os clientes. Porque procedimento é procedimento, ok. Se a partir do momento que eu cheguei no aeroporto, a pessoa lá do teste, da TAP, tivesse dito, olha, aqui o senhor não faz de hipótese alguma, de jeito nenhum, não existe nenhuma forma de fazer, eu já tinha ido para outro local. Eu tinha saído do aeroporto, tinha ido atrás de uma farmácia, ou seja, o cara fala que tem como fazer, baixa não ter ninguém, ou olha, só tem uma pessoa na fila, ou seja, gera uma expectativa na pessoa, uma esperança de fazer o exame e dar tudo certo. Mas mesmo assim, quando não tinha ninguém na fila, a pessoa continuou dizendo que tem que aguardar isso, agora tem que aguardar aquilo, ou seja, começou a criar várias novas regras. Isso praticamente, por conta dessa má vontade, a forma também como eles estavam lidando com a situação, tipo, ó, problema é de vocês, tô nem aí, aqui eu tô aqui para dar meu horário e ir para casa. Então, a união desses fatores aí acabou fazendo com que ela perdesse o voo. Então, eu aguardei mais ou menos umas 2 horas, 1 hora e meia. Tinha muita gente aguardando também para falar com o atendente da TAP para resolver essa questão da remarcação. A impressão que eu tive era como se tivesse tido um overbook. A impressão que eu tive, não estou afirmando, mas
parece que tudo se enquadrava para esse contexto. Eu trabalhei muitos anos no aeroporto, sou guia de turismo pela Embratur, lá no Brasil. Então, trabalhei muitos anos no aeroporto e mais ou menos o comportamento, o contexto se encaixava dentro dessa realidade. Ok, depois de 2 horas aguardando que minha mãe lá, super nervosa, se tremendo toda por conta da situação, a gente não sabia nada se ia ter que pagar, se ia conseguir embarcar, se ia ter vaga, enfim, não sabia nada. Só estava lá no aeroporto aguardando. Depois de 2 horas e meia, consegui falar com o atendente. Cheguei lá, dei boa tarde, comecei a explicar a situação. A mulher calada continuou. Ok, só expliquei, ela estava olhando para mim, depois eu perguntei. Só entendeu o que eu falei? Não sei se eu preciso me expressar de maneira diferente. Ela só olhou pro computador. Amanhã pode ser? Eu disse, sim, pode. Eu não vou cobrar nada. Eu disse, poxa, perfeito, muito obrigado. Eu lhe agradeço muito. E ela pegou, já entregou a passagem. Boa viagem. Assim, dela eu não tô reclamando, ok, ela não me distratou, não me maltratou nada, só tava ali, não sei se ela tava estressada pela quantidade de pessoas, mas mais uma vez reforçou a ideia de que esse voo tava com overbook, ou seja, eles tinham vendido mais passagem do que a disponibilidade de cadeiras, de assentos que eles tinham no avião. Porque, enfim, a remarcação normalmente é pago e tinha muita gente lá também que tinha perdido o voo, é muita coincidência. Enfim, saí lá desse balcão. E para completar a situação, fui até o estacionamento, tinha aquelas maquininhas, né, caixa automático, tinha que voltar para casa, né? Ou seja, me deslocar mais uma vez até Castelo Branco, com minha mãe, com meu sobrinho, combustível, pedágio, enfim. Fui lá, botei o ticket do estacionamento, liberou para eu pagar, mas ele não devolveu o ticket para eu sair com o carro. E aí eu fui lá no Informações, expliquei 3, 4 vezes, e as pessoas, não, o ticket tá aí. Eu disse, não tá. Depois, umas 4 vezes falaram, vim aqui na sala de atendimento do estacionamento. Eu disse, ok, fui lá. Cheguei lá, expliquei, disse, olha, com licença, eu paguei, mas eu não recebi o ticket de volta. Aqui está o recibo, está o comprovante, mas o ticket para sair não veio. Preciso contar para vocês a forma grosseira como a mulher me tratou. Ela começou simplesmente a gritar do nada. Gritar do nada. Como assim o ticket não saiu? Você entrou que horas com esse carro? Você já saiu com esse carro, é isso? Eu disse, não, senhora, eu não saí com o carro. O carro está aqui dentro. A máquina que não devolveu meu ticket para poder eu sair. Não é possível, isso nunca acontece. Começou a gritar comigo. E eu já não tinha mais energias, porque a TAP já gastou todas as minhas energias. E eu não sabia nem o que fazer ali. Eu fiquei parado, tipo, sem saber, sem reação. E ela, olha, tá muito estranho isso. Me entrega o documento do carro, o seu documento, que eu quero comprovar se realmente você tá com esse carro. Tipo, roubou um carro e tá tentando sair com outro do aeroporto. Com outras palavras, foi isso que ela quis dizer. E eu praticamente fiquei sem reação. Disse, tá bom, ok, eu vou buscar o documento do carro. O carro é meu, não tô roubando nenhum carro, não. Fui lá, peguei o documento, quando eu volto, ela fala, espere, que a minha colega foi lá na máquina ver se o que você tá falando é verdade. Exatamente com essa tonalidade e grossa. E eu, parado fiquei. Deu 30 segundos, 1 minuto, a colega dela abre a porta, ela chega, pá! Pega o ticket, joga no balcão e fala, ele danificou o ticket, é óbvio que não ia sair. Gritando comigo, dizendo que eu danifiquei o ticket e a culpa agora era minha. A colega dela que já estava lá, pegou o ticket, isso é um absurdo, começou a me xingar, começou a ferir várias palavras completamente, assim, terríveis, e eu até então sem falar nada. Daí ela pegou, me deu outro ticket, com ignorância, colocou assim no balcão, aqui está! E pronto, peguei meu ticketzinho, fui embora para sair com o meu carro. Saí com o carro, 2 horas de viagem, cansado, estressado, cabeça... Cheguei em Castelo Branco, fui novamente na farmácia, explicar, disse, olha, preciso de ajuda, não consegui embarcar e agora eu preciso fazer outro teste. E a moça aqui disse, olha, não tem vaga, mas eu vou lhe ajudar sim, sua mãe e seu sobrinho não vão ficar sem fazer teste não. Voltem aqui 19 horas, que a gente dá um jeito aqui e eu faço o teste de vocês. Ou seja, eu fiquei, poxa, muito obrigado, voltei 19 horas, fiz um teste novamente, porque o voo no dia seguinte era às 5 da tarde, então fazendo às 19 horas do dia anterior, dá 22 horas, então dá tempo suficiente. Ok, realizamos o teste, negativo,
No dia seguinte, saí muito cedo, fui para o aeroporto, né? Já pensando com o estacionamento, se vão me chamar de novo de dizer que eu roubei o carro, entre outras palavras, ou se eu vou ter problema de novo com a TAP. Cheguei lá na TAP, completamente diferente do dia anterior, não me pediram nada, não me pediram antígeno, formulário da Anvisa, comprovante de vacinação, nada. Só coloca a bagagem aqui tá seu cartão de embarque, boa viagem. Nada. Parecia que eu tava pegando um voo do terminal A para o terminal B dentro do mesmo aeroporto. Mas ok, perfeito, eu só quero embarcar minha mãe, meu sobrinho e tudo em paz. Eu tinha comprado um chip de telefone com internet e coloquei no telefone do meu sobrinho, porque eu disse, olha, quando você estiver lá dentro, você vai entrar com antecedência, vai se comunicando comigo. Então eles entraram com as 2 horas de antecedência, para passar pelo raio-x, pela imigração e tal, e aí eu fui me comunicando com ele. Resumindo, quando as pessoas ficam em pé, lá no portão de embarque, eles consequentemente vão lá também, acompanhando as pessoas, e eu vou perguntando a ele, como é que tá, tal, tá tudo certo? Do nada ele me responde, olha, tô nervoso, tô me xingando aqui. Eu pergunto, o que é que aconteceu? Por que estão me xingando? Me explique. E depois de uns 30 minutos, ele me passou mais um áudio, conseguiu explicar mais ou menos o que tinha acontecido. Dentro do avião já me explicou uma outra situação. E finalmente, quando ele chegou no Brasil, foi que ele me explicou com detalhes. O que é que aconteceu? Na fila, para entrar para o avião, né, para passar pela companhia aérea, e no caso eu ainda pego um ônibus que faz o deslocamento até o avião. Nessa fila, a TAP foi lá, entregou um novo cartão de embarque e trocou o assento deles. Nesse momento, a funcionária disse, olha, vá para ali, para minha mãe, que você tem prioridade. E meu sobrinho já estava nervoso, já tinha presenciado toda aquela situação no dia anterior, então já estava aquela tensão. Não acompanhou minha mãe, ficou ali travado, preso, primeira viagem deles, então, ou seja, tem aquele nervosismo natural. E simplesmente o funcionário da companhia aérea chegou e gritou com ele, porque ele não tinha acompanhado minha mãe. Chamou ele de irresponsável na frente de todo mundo. E o moleque ficou, sem saber o que fazer. Começou a ficar muito nervoso, vontade de chorar, começou a escrever para mim dizendo, e eu dizendo para ele, tenha calma, vai dar tudo certo. Vá lá, acompanhe sua avó e vai dar tudo certo. Eles subiram no ônibus, o funcionário que estava lá também, com cara feia para ele, até soltou mais uma gracinha para ele. Enfim, chegou no avião, subiram, sentaram. Mas o que acontece? Lembra que eu comentei que eles mudaram a passagem? Em nenhum momento a funcionária pensou, poxa, uma senhora idosa, um adolescente, tem 15 anos, tá? Ou seja, praticamente criança, mas vou te explicar aqui, eu troquei seu assento. Seu assento foi modificado, a senhora não vai sentar mais naquele lugar. Não falaram isso. Ou seja, eles sentaram no assento que eles tinham antes. E mais uma confusão. As pessoas donas do assento chegaram lá para embarcar, mas daquele jeitinho, né? Já teve mais confusão, e ele de novo dizendo, estão me xingando aqui, estão gritando com a gente não sabe o que é que faz. Eu disse, olha, tem calma, chama a funcionária da companhia aérea, explica para ela e pede ajuda para ela solucionar. Porque a TAP acabou de trocar seu assento. Então eles têm que solucionar. Mais uma vez eu só venho na minha cabeça, overbooking de novo. Mas enfim, depois de quase 30 minutos, não sei se foi por conta disso ou não, mas o avião demorou 30 minutos para sair, além do horário, e eles conseguiram finalmente voar. E pronto, a viagem foi super tranquila, e chegaram em Recife, pronto. Eu só saí do aeroporto depois que eles realmente estavam dentro do avião, depois que o avião estava saindo, e fui novamente lá no estacionamento, já com aquela tensão. Pronto, a máquina agora vai engolir, a mulher me chama de ladrão de novo, tá dizendo que eu tô aqui vindo todos os dias aqui para levar um carro, e já vai ter mais um estresse. Mas graças a Deus a maquininha me devolveu meu ticket, coloquei lá na máquina lá do estacionamento e consegui voltar para casa. Moral da história, pessoal. Sei que eu errei, eu não prestei atenção em relação a esse detalhe das 24 horas, assumo, não tiro minha culpa, mas o que vem ao caso aqui é a forma desumana como eles nos trataram lá no aeroporto. Isso nada justifica, nada justifica. Eles têm que ter ideia que eu não estou pedindo nenhum favor para eles, eu não estou pedindo de graça, eu não estou voando voo solidário, não. Eu estou pedindo apenas que eles sejam profissionais e nos passem a informação de uma maneira respeitosa, não de maneira estúpida e ignorante, pisando nas pessoas, humilhando as pessoas, como eles nos trataram. E vale lembrar também que tem um canal chamado Portugal Diário, Tio Michael, o nome do rapaz, que ele mostra muitos vídeos lá da região norte de Portugal, que por coincidência aconteceu exatamente a mesma coisa com a mãe dele, sendo que de uma forma mais piorada.
Ela quase que desmaiou e tudo lá no aeroporto. E infelizmente, ou seja, eu não fui o único que tive esse mal-estar completamente desnecessário por parte desses funcionários da TAP, essa grosseria. Também aconteceu com esse rapaz que também colocou aí na internet, no YouTube. Enfim, prestem atenção quando vocês forem viajar, olhem direitinho, mas independente disso, eu tomei até uma decisão lá na hora e já falei para minha mãe, eu não piso mais nesse aeroporto. Quando minha mãe vier me visitar, eu vou ter o maior prazer do mundo, pegar meu carro, vou para Espanha, vou lá para Madrid buscar eles, minha mãe, meu sobrinho, enfim, parente que for, vou para Espanha, pego eles e trago para minha cidade. Aqui eu tenho certeza que se o aeroporto fosse aqui, isso jamais ia acontecer. Se essa mesma situação tivesse ocorrido onde eu moro, eu tenho certeza absoluta, coloco minha mão no fogo, que se os funcionários da TAP fossem nascidos aqui em Castelo Branco, a situação seria completamente diferente. Não estou dizendo que eu resolver minha situação, não, que o erro inicial foi meu, mas pelo menos eu jamais ia ser destratado, ia ser desrespeitado, e minha mãe teria ficado naquela situação que, tomando remédio de pressão, eu tenho que agradecer muito, porque ela aguentou firme ali, mesmo super nervosa, tremendo, mas aguentou firme e pronto. Deu tudo certo, no final das contas, chegou no Recife e agora tá no cantinho dela lá. Beleza, pessoal? Bom, era isso, queria compartilhar com vocês. Muito obrigado e bem-aja!